Ei, meu povo, boa noite. Estamos aqui em mais um episódio do Pod Nutri e nosso episódio de hoje, ele tá muito especial. A gente, pela primeira vez, está trazendo dois profissionais maravilhosos pra gente falar sobre a tríade do resultado. Aqui nós temos a Tainara, psicóloga. Ela vai falar um pouquinho, vai se apresentar. Eu vou falar um pouquinho dela, mas ela vai se apresentar também. E nós estamos aqui com o treinador Anderson Borges. Gente, o melhor treinador de campos de corrida é ele. E a Thay também, eu quero agora que vocês desejem boas-vindas pra ela, coloca aí nos comentários. Ela vai estar comigo, Thaís e Tayane, quase uma dupla sertaneja. E eu vou apresentar aqui os nossos convidados. E a gente tem aqui o Anderson Borges, ele é formado em Educação Física desde 2006. Eu fiquei assim, meu Deus, eu era pequenininha. Há 10 anos a corrida faz parte da vida dele. 4 anos com assessoria esportiva, marido da Juliane, né? Pai do Heitor e uma menininha tá a caminho, né? É isso aí. Qual é o nomezinho dela? Isa. Isa, eu fiquei, gente, que coisa linda! É atleta, treinador de corrida e ciclismo e assessor esportivo. Que maravilha! Seja bem-vindo! Muito bom ter você aqui, Anderson. Valeu, muito obrigado. É um prazer imenso estar participando do podcast com vocês. E aí, vamos tocar a noite aí. Vambora! E a gente tá aqui também com a Tainara Correia, ela é psicóloga. Eu fiz questão de trazer eles dois. Por quê? Um parênteses aqui. Vocês sabem que eu falo da tríade do resultado. Não adianta você querer só fazer uma dieta, só querer treinar, ou só ir fazer sua terapia se você não tiver com essas 3 coisas funcionando. Então, a gente vai falar sobre a tríade do resultado. Esse episódio, ele tá incrível, tá? Então, vamos lá falar aqui da Tainara, psicóloga, especialista em terapia cognitivo-comportamental, qualificada em terapia familiar, conjugal, sexualidade humana, pós-graduada em saúde mental, psicóloga do Hospital Dias Novos Rumos, é isso? Isso. Saúde mental e espaço plenitude, espaço integrado. Gente, uma turma de peso hoje, hein, Thay? É muito bom ter vocês aqui, gente. Eu fico muito feliz em poder receber vocês aqui. Eu faço questão de trazer pessoas que realmente se conectam com aquilo que eu acredito, porque meus pacientes, eles precisam de referências boas. Então, por isso eu trouxe vocês. E hoje a gente tá vivendo uma era da corrida, né? Todo mundo corre, todo mundo quer correr. Eu acho que esse boom de corrida, e quem é antigo na corrida faz isso desde sempre, nada mudou, né? Mas eu não sei o que aconteceu, que do nada esse negócio meio que viralizou. E hoje as pessoas, elas estão querendo mais, né? Valorizando mais essa questão da corrida, e eu acredito que isso é muito positivo para a minha área de emagrecimento, porque isso ajuda meu paciente a emagrecer mais, para a área da psicologia também, porque a atividade física trabalha ali gerenciando o estresse, as emoções. A gente percebe que a sociedade está um pouco estressada, um pouco não, né? Bastante estressada, ansiosa, e isso vai regular tudo quando a gente associa esses 3 pontos. E a gente vai começar perguntando aqui pro Anderson, muita gente pensa que correr é só a gente calçar um tênis e sair correndo, né? Pega um tênis, vamos embora correr e não precisa nem se preparar. Mas eu quero que você me diga, o que uma mulher precisa antes de começar a correr? Ela tem que se preparar? Eu falo mulher porque meu público hoje, 90% é mulher 30 a mais, mulher 40 a mais, mulher 50 a mais. Então, assim, tem alguma coisa que a gente tem que fazer, assim, pra se preparar pra correr? Eu quero correr, porque eu não gosto de academia, por exemplo. Então, na verdade, a gente tem que passar por uma fase de adaptação, né? Uhum. Adaptar o seu corpo a um movimento. Sim. Porque se pegar para correr direto, você pode se lesionar, pode se machucar, começar algum desconforto muscular, e isso traria um pouco de desconforto para a pessoa, até mental. A corrida não serve para mim, eu estou descartando esse esporte. Mas a gente passa aí por 2 semanas de uma fase de adaptação, fazer com que o seu corpo e sua mente reconheçam o movimento, sempre assimilando ali, intercalando uma caminhada com um trotezinho bem devagarzinho. No começo você vai caminhar mais do que trotar, para depois a gente igualar e depois a gente ir trocando esse estímulo. Você vai começar a trotar mais do que caminhar, e até você começar a seguir um fluxo direto, uma porque, corrida assim, contínua. Existem muitas mulheres que estão 30 quilos acima do peso, né? 50 quilos acima do peso. Essa é a realidade das mulheres que eu atendo. Então, a gente tem o desafio ali do peso, que pode, de fato, se machucar. Pode, com certeza. E às vezes a mulher, ela fica nessa ansiedade, né? Porque ela quer já sair correndo, né?
E aí a gente entra pra parte das emoções, né? A Thay vai te fazer uma perguntinha aí pra gente poder entrar no assunto e a gente poder ir cruzando essas informações. Verdade. Tainara, eu gostaria que você contasse um pouquinho pra gente como a psicologia pode nos ajudar nesse meio aí do esporte, da atividade física, da corrida, né? Porque muitas vezes a nossa mente, ela tá ali pedindo pra gente parar. Quando a gente começa a academia no início, né, a gente tem todo aquele embalo, e vou começar, vou correr meus 5 quilômetros, né? Que agora a onda você começa com 5, depois 10. E como a psicologia pode estar nos ajudando nesse momento? O que você pode nos dizer sobre isso? Então, boa noite a todos, né? É um prazer estar aqui, não só como psicóloga, né, mas também como paciente da Thaís, né? Durante o período da vida, a Thaís me acompanhou, né? E foram só ganhos, só benefícios. Em relação à contribuição da psicologia, eu acho que a psicologia ela vai muito além de um set terapêutico, né? Eu acho que a psicologia ela está em tudo quanto é lugar, né? E eu costumo dizer aos meus próprios pacientes que o nosso cérebro é quem comanda o nosso corpo. Ou seja, os nossos pensamentos que comandam o nosso corpo. Então, se a gente pegar para a questão da autoestima da mulher, nós mulheres, nós não nos vestimos para nós mesmas, né? Nós nos vestimos para outra mulher, né? Existe muito essa questão que a gente se compara a outra mulher, né? E muitas das vezes, quando a gente acaba adquirindo uma doença autoimune ou está passando por alguma dificuldade, alguma limitação na vida, a primeira coisa que a gente faz é a gente se olhar no espelho e a gente não se reconhecer, né? E aí a gente passa pelo processo chamado de despersonalização, que é onde a gente se olha no espelho e a gente não sabe mais quem a gente é. A gente meio que perde, é como se a gente perdesse a nossa identidade. Sim. E aí a primeira coisa que a gente faz é o quê? Eu vou comer mais um pouco. Vai para a questão da compulsão alimentar, né? Então, assim, hoje em dia, assim como você trabalha essa questão da tríade, é muito importante nós, profissionais, a gente falar a mesma linguagem. Sim. Né? Como você falou anteriormente. Porque eu pego muito, né? Chega tanto no hospital e tanto no consultório, muitos pacientes, assim, já vêm com diagnóstico, às vezes vêm com o Dr. Google, né? Ou às vezes vêm com diagnóstico fechado e muitas das vezes não é aquilo. Né? Às vezes somente a terapia, ela vai conseguir fazer um manejo bacana e devolver ao indivíduo aquela saciedade, aquela vontade pela vida, né? Aquela autonomia, né? Aquela busca pela sua identidade, pela sua independência. E a atividade física, ela vem justamente para contribuir, né? 90% né, das pessoas que são acometidas pelo transtorno de ansiedade, quando começam a praticar atividade física, seja musculação ou até mesmo uma própria corrida, a gente vê que 80% dos sinais e dos sintomas, eles acabam sendo controlados. E aí a gente não precisa dar um outro passo, por exemplo, de entrar com a questão da medicação, né? Que a gente faz o acompanhamento junto com o psiquiatra. Mas existem alguns casos que é atividade física, psicologia, né? E a psiquiatria entra aí para poder dar esse suporte. Quando essa ansiedade, ela passa de ser uma ansiedade normal e ela se torna uma ansiedade patológica. Porque todo ser humano, ele é ansioso. A ansiedade, ela faz parte da gente. Só que a ansiedade patológica é aquela quando ela passa de ser normal e ela começa a ser uma tormenta, começa a acarretar prejuízo na vida da pessoa. Então, assim, a gente consegue, com a atividade física e com a terapia, promover esse equilíbrio. Mas claro que a pessoa ela precisa aceitar, ela precisa reconhecer que ela precisa de ajuda. E completando aí o que você trouxe, Tainara, eu observo muito que essas pessoas que apresentam um quadro mais ansioso, um quadro mais depressivo, cursam com carências nutricionais. Falta de vitamina D, falta de vitamina B12, falta de uma desbiose intestinal que atrapalha na absorção nutricional dessa pessoa. Então, assim, às vezes ela acaba ficando totalmente deprimida. O primeiro passo que ela pensa, eu vou buscar ajuda. E a primeira orientação que ela recebe não é vai correr, vai se descobrir, vai superar os seus limites, vai melhorar a sua alimentação, o seu estilo de vida. Toma aqui uma medicação.
E aí aquela pessoa, por ela não tratar a raiz do problema, que muitas vezes vem lá de uma carência nutricional, de um sedentarismo, de um ambiente muito estressante, muito ansioso, ela acaba ficando dependente de uma medicação e aí aquela dose começa baixinho, depois ela não consegue mais sair daquilo, aumenta aquela dose, né? E quando você trouxe essa questão, né, da mulher não se reconhecer mais, isso é uma realidade dentro do consultório. Quantas mulheres falam, Thaís, eu envio uma anamnese, né, pré-consulta para eles preencherem e eles precisam anexar uma foto para poder avaliar a composição corporal deles. E a mulher fala assim, essa é a pior parte, porque eu não me reconheci. Quando eu tive que tirar aquela foto, eu falei assim, meu Deus, né? Quem sou eu, né? Como eu cheguei aqui? E uma coisa interessante que a corrida proporciona, que eu acho muito legal, eu tive essa experiência, é a questão da superação, né? De você ver assim, eu posso, eu consigo, eu dou conta. Eu acho que a mulher precisa muito disso quando ela tá acima do peso. Porque quando ela tá acima do peso, ela não gosta de se vestir mais, ela veste uma roupa não tá legal. Ela não quer sair porque ela tá com vergonha a roupa que ela usava antes já não tá legal mais. Então ela já não tem mais vontade de sair. E aí quando ela chega na corrida, ela encontra lá pessoas que estão vivendo a mesma coisa que ela, com as mesmas limitações que ela tem. E aí ela, nossa, hoje eu corri meu primeiro quilômetro. Eu não conseguia nem amarrar o cadastro do meu tênis, né? Isso é muito real. Você já teve alguma história parecida com isso, de alguém compartilhar com vocês? De sair, tipo, eu não tava me reconhecendo e a corrida me trouxe de volta. Assim, mais ou menos ali entre 25% a 30% das mulheres que já participaram da assessoria ou estão na assessoria, começam primeiro com a camisa GG. Só que veste ali uma camisa mais ou menos M, sim, só que tá escondendo. Sim. Aí vai passando os meses, né? Com o passar dos treinos, vai perdendo um pouquinho de gordura, vai emagrecendo. Aí já começa a colocar um topper, né? Uma camisa mais curtinha, Sim. Aí vai chegando perto do verão, já perdeu ali os 10 quilos, 12 quilos, já começa a usar topper. Aí o que você vê, cara? Ela tá com autoestima, por quê? São dois fatores. Ela começa a emagrecer e ao mesmo tempo ela começa a evoluir. É verdade. E cada vez ela tá buscando mais. Porque ela tá curtindo a vibe da corrida, a evolução e o emagrecimento ao mesmo tempo. É verdade. Isso que é bacana. Exatamente. E praticamente ali, muitas das mulheres são assim. Não só mulheres como os homens, mas muitas das mulheres elas começam a ter um trabalho mental bem positivo nessa parte. Tô evoluindo, tô emagrecendo e tô ficando do jeito que eu queria. Sim, tô conseguindo, né? Eu posso. Eu costumo falar uma coisa, que a vida acontece por correspondência. Se eu tô mal numa área, pode olhar que eu tô mal em várias outras. Né? Se eu tô insatisfeita na minha saúde, pode ver que eu tô insatisfeita na minha vida profissional, estou insatisfeita nos meus relacionamentos, estou insatisfeita em várias outras áreas. Então, na medida que essa mulher, ela começa a ficar mais satisfeita com a saúde, melhorando nossa, eu consigo, eu dou conta, eu posso, eu vou me comprometer mais, ela começa a se comprometer mais na vida dela, no casamento dela, na casa dela, no trabalho dela, porque é um conjunto, sabe? O excesso de peso, ele é só um sintoma de que algo está errado com aquela mulher, que algo está sendo ignorado e ela tá ali comendo para fugir daquele problema que ela não quer lidar. E aí ela só vai ganhando peso e o problema só vai aumentando, né? É muito interessante isso. Eu tenho uma outra pergunta para você. Uma das queixas mais comuns é que a mulher quer correr, ela até tem esse desejo, mas ela tem um joelho ali que não contribui. Existe alguma questão assim, essa pessoa que tem problema no joelho não pode correr, ou tem uma maneira de adaptar isso para que ela possa ter essa possibilidade de correr? Então, pode sim, que nem eu falei no começo, que é a adaptação, a gente vai adaptar o seu corpo, mas junto com essa adaptação, ela tem que fazer um fortalecimento também. Entendi. Porque às vezes as pessoas falam assim, porque o meu médico me proibiu de fazer atividade física por causa do meu joelho, por causa disso, daquilo, outro. Aí eu penso assim, gente, mas treino é adaptado. Como isso? Como que o médico proibiu de fazer uma atividade física? Então, assim, às vezes eu fico nesse conflito com a minha paciente, porque eu também não posso passar por cima de uma recomendação médica, mas eu percebo que a gente poderia dar um suporte melhor para ela se ela tivesse uma orientação de um profissional da área. O treino, ele é adaptado. Isso, é adaptável. Eu sempre pergunto, né, na nossa ficha de anamnese, se tem algum problema no joelho, ou se já teve no passado. Anderson, já tive no passado, não sinto mais. Eu tenho um probleminha no joelho, só que não me incomoda para caminhar. Se caminhar não incomoda,
Por que não pode correr? Mas se incomoda caminhando? Se incomoda caminhando, eu peço primeiro pra gente fazer um fortalecimento. Quanto tempo, assim, a mulher tem que fazer esse fortalecimento pra ela conseguir já começar a correr? Então, o primeiro mês é adaptação, o segundo mês já tem um pouco de evolução, mais ou menos na base de 30%. E no terceiro mês em diante já tem um fortalecimento bem bacana e já dá para começar a praticar seus primeiros trotezinhos com caminhada. Muito bom, muito bom. Agora, a Thay vai... Então, Tainara, sobre a cobrança, a gente vê muito, né? Muitas pessoas ficam muito rígidas com as cobranças, porque a gente vê muito na internet, a blogueira tal, fulana de tal, seguindo tudo à risca, dieta, aí tem aquele treino todo dia, aí a gente fica com essa cobrança, achando que todo mundo faz tudo perfeito, né? Fulano acorda 5 horas da manhã, treina, corre, anda de bicicleta, e às 9 já tá trabalhando, e aí a gente fica se autocobrando, achando que todo mundo tá com a vida perfeita, menos a gente. Sim. E aí, o que a psicologia pode nos ajudar quando a gente tem esse autocobrança e a gente não consegue seguir tudo à risca, né? Na verdade, eu costumo dizer, Tayane, que não existe receita de bolo, né? Não existe receita pronta para nada na nossa vida. É tudo a questão da adaptação, do aprendizado. É a gente entender, principalmente nessa questão, né? Voltando para a realidade da mulher, nós, né? E vocês obviamente vão concordar comigo, a gente quer dar conta de tudo. A gente Sim. acha que a gente vai dar conta de tudo, né? E muitas das vezes a gente começa a viver naquele automático e que a gente não tá dando atenção à sobrecarga que a gente está vivendo de trabalho, tanto sobrecarga física, tanto emocional. E aí a gente acaba levando, né, um gasto energético voltado para o lado negativo, para o nosso relacionamento, a nossa convivência social, principalmente a nossa família, né? Porque santo de casa não faz milagre, né? Então, assim, a gente precisa realmente entender essa questão do equilíbrio, né? Eu costumo dizer nas minhas consultas que a gente precisa ter um planejamento, né? Beleza, nós planejamos, nós temos 10 coisas para fazer naquele dia. A gente conseguiu fazer 9. Aquela 10ª que a gente não conseguiu fazer, a gente não vai se atentar às 9 que a gente deu conta. A gente vai justamente para aquela 10ª que a gente não deu conta. Exatamente. Porque nós já estamos nesse automático, é normal do ser humano e muito pro lado negativo. Justamente por conta dessa cobrança, que não é só a cobrança da mulher com ela, é a cobrança da sociedade com ela. E aí existe muito essa questão da comparação. Eu vou na rede social, eu vejo uma blogueira que acorda 5 horas da manhã, faz toda aquela rotina lá de atividade física e tudo mais, depois consegue trabalhar de forma bacana. Mas por trás daquilo, muitas das vezes, vem um Ozempic, vem um Mounjaro, vem aquele efeito mais rápido. Que se a gente não tomar cuidado, vai vir um efeito rebote depois. Sim. Né? Porque, de fato, não tratou a raiz do problema. E, às vezes, é até uma válvula de escape para ela não dar tanto atenção ao que, de fato, precisa. Porque, primeiro, eu preciso me conscientizar, eu entender o que eu tenho, eu aceitar a ajuda e eu começar a fazer por onde. Porque se eu não ajudar, o meu paciente não quiser ser ajudado, se ele não se ajudar em primeiro lugar, eu não vou conseguir ajudar. Verdade. E eu percebo, assim, muitos vícios emocionais das mulheres. Um dos vícios é o perfeccionismo. É 880. Se eu fiz a dieta... Não fiz a dieta, comecei na segunda-feira, aconteceu um imprevisto. Meu filho, sei lá, pegou uma gripe. E aí eu não consegui treinar naquela segunda-feira por conta disso. Não vou mais terça, não vou mais quarta, não vou mais quinta. É o gatilho pra gente dizer assim, não, eu não vou, eu não sou capaz. Não vale a pena fazer. Aqueles pensamentos intrusivos. E muitas das vezes, quando a gente alcança o nosso objetivo, por exemplo, eu cheguei a Thaís e ela me passou a dieta, eu segui, comecei a atividade física, vi um bom resultado, cheguei naquele objetivo que eu queria, eu paro. Sim. Porque eu já alcancei aquilo que eu queria. Aí depois aí eu não dou aquela constância. Sim. É questão de você trabalhar
né, o porquê e para que você tá fazendo o que tá fazendo. Eu tô fazendo isso porque comecei a correr porque é modinha, ou eu comecei a correr porque eu tenho um objetivo, eu quero melhorar a minha... É uma forma de eu me relacionar com outras pessoas, fazer relacionamento, é uma forma de eu extravasar o meu estresse, é uma forma de eu queimar calorias do meu dia de uma forma prazerosa, porque já que eu não tenho tempo para academia, ou eu não gosto de academia, do ambiente de academia, a gente tem que entender o porquê e o para quê, senão a gente para na metade das coisas. Quando na primeira dificuldade, a gente vai parar. E acontece muito isso. Quando a mulher, ela olha no espelho, dá uma insatisfação ali, temporária, porque ela deu aquele choque, ela marca consulta, começa a dieta, ou ela começa a correr, ela vai pra academia. E aí, na primeira dificuldade que aquela mulher encontra, por alguma coisa não ter acontecido no tempo dela, do jeito dela, da expectativa desalinhada que ela estabeleceu para aquele resultado, que muitas vezes acontece isso, né? Já chegaram pra você e perguntaram assim, dá pra emagrecer 10 quilos até o verão? Já, não já? Quantos quilos eu emagreço correndo aí com você todo dia? Por quê? As pessoas, elas querem um negócio pra ontem. Eu tô fazendo isso aqui porque eu quero pro verão com menos 10 quilos. Mas por que não começou em janeiro? Uhum. Não é? Então, já que a gente entrou nesse ponto de quilos... O que você acha? O que traz um resultado mais rápido no emagrecimento? A musculação ou a corrida? Essa pergunta é polêmica. Só os dois. Os dois? Um depende do outro. Porque você Por está na quê? corrida, mas você precisa de fortalecimento. Uhum. Então, é um grande aliado, porque só a corrida, você vai perder muita massa. Então, tem a musculação para você poder manter a sua massa muscular, sua massa magra, né? Uhum. Então, são aliados a musculação com a corrida. E a gente vê que quando a mulher, ela tem um emagrecimento muito significativo e ela não faz o fortalecimento muscular, ela não treina, ela fica aquela mulher flácida, né? E ela não fica um corpo desenhado. Ela fica, sabe? Com aquele aspecto que não é bonito, não tem uma estética. Ela só emagreceu. Às vezes eu fico assim, nossa, a pessoa parece até doente, né? Porque fica estranho mesmo. E as pessoas têm muito disso, né? Tem os dois pontos, tem as duas realidades, os dois extremos, né? Aquela pessoa que é magra e que tem medo de correr porque não quer perder massa magra, sabe que emagrece muito rápido, com muita facilidade. Esse é o meu caso, eu espirrei, emagreci. E tem aquela pessoa que sabe que quer emagrecer mais, né? Mas fica, eu não quero ficar forte, eu não quero ir pra musculação, eu vou pra corrida. Acho que a sua caminhadinha vai ser suficiente pra ela. Então, a corrida em si, ela tem uma aliada que é a parte nutricional. Se você é magra demais, quer participar da corrida e não quer emagrecer tanto, Precisa de dieta, exatamente. precisa de uma dieta para você não perder tanto peso. Exatamente. Assim. E até mesmo na musculação, se a gente não ajustar as calorias ali, a dieta, o corpo não vai construir músculo. Isso aí. E eu costumo falar que o nosso músculo, as mulheres, elas, principalmente as mulheres 40 a mais, 50 a mais, elas têm essa dificuldade. Elas acham que se elas treinarem musculação, elas vão ficar igual homem, elas não querem ganhar músculo. Só que não é assim que funciona, né? E quanto mais massa magra essa mulher constrói, mais ativo é o metabolismo dela. O metabolismo, nós gastamos mais energia para manter músculo, construir músculo. Então, isso é muito positivo para a mulher que quer emagrecer de forma mais rápida, né? E as mulheres negligenciam muito essa questão da atividade física, porque não gosta, porque não tem tempo, porque não é bom pra elas, né? Não é um ambiente que elas se sentem bem. E eu acredito, assim, que a corrida, ela traz esse ambiente mais agradável, né? Pra mulher que tem essa dificuldade, essa resistência ali no processo de musculação, né? Agora a Thay vai completar ali com a Tainara. Até nessa parte da corrida, Tainara, a corrida ela mexe muito com o psicológico, né? E é uma superação muito grande quando a gente consegue romper com isso. Até quando a gente está correndo mesmo, a gente fala assim, daqui eu não estou aguentando mais. E muitas pessoas compartilham disso, né? Eu não aguentaria correr 10 quilômetros, não aguentaria correr 20 quilômetros. E a gente sabe que isso também é uma parte a ser trabalhada. Como a psicologia pode ajudar o atleta, tanto na musculação, na corrida, no crossfit também, né? Que a pessoa também chega ao extremo, às vezes a pessoa sedentária entra, né, no crossfit ou na musculação e quer malhar daquele jeito que vê na internet. Então, como a psicologia aborda isso de ajudar o atleta na prova, no desempenho? Vamos lá. Eu costumo dizer, eu vou até falar de forma generalizada, por exemplo, numa competição, né? Precisa de todo o acompanhamento pré-competição, né? Ou a pré-corrida, durante e principalmente o pós-corrida.
Porque você vem num, num exercício constante de atividade física, né? É questão da alimentação mais regrada, né? É daquela cobrança que você precisa cumprir aquilo direitinho para você ter um bom desenvolvimento no dia da competição e o pós-competição, porque você vem naquela rotina, naquela adrenalina, que seu corpo está em movimento o tempo inteiro. A Estressante, gente né? costuma dizer que o nosso corpo, quando a gente dorme, o nosso cérebro ele não desliga. É onde ele está mais em movimento. Né? Então, assim, se eu tô naquela adrenalina e depois eu começo a me ver assim, cara, eu fiz a competição, e agora? O que que eu vou fazer? Eu participei de tal competição, e agora? O que que eu vou fazer? E a gente precisa dar um tempo para esse corpo, para ele voltar à atividade normal dele, devido ao gasto energético, e eu me perguntar, o que que eu posso fazer com esse tempo ocioso que eu vou ter agora? Porque a gente se cobra demais. E a gente quer dar conta de tudo. Verdade. E acaba sendo muito estressante, né? Uma rotina que acaba um período de muito estresse e desencadeia até outras coisas na nossa mente, né? A ansiedade também mexe muito com a ansiedade. Sim, e principalmente, não só a ansiedade, mas vem até também um estado depressivo, que é totalmente diferente da depressão. Às vezes a gente vê uma pessoa entristecida, desanimada, frustrada, fadigada com alguma situação da vida, não necessariamente ela tem transtorno depressivo. Às vezes ela está num estado, num período curto. Sim. Porque a depressão, ela não tem cura. Já o estado depressivo, a gente consegue ter um manejo muito mais significativo. Trazer um motivo, né? Trazer um significado para a vida daquela pessoa, Justamente. né? Um propósito. Eu acho que falta muito disso da pessoa que tem um humor mais deprimido, mais abatido. Meio que ela perde o motivo de viver, né? E quando a gente corre ali, né? Quando a gente conclui, por exemplo, a corrida, eu corri, foram 5 km, né? Foram 5, né? Uhum. E assim, quando você termina aquilo ali, você se sente tão bem, tão feliz, um bem-estar absurdo, que às vezes a comida traz, mas assim, acabou. Eu preciso de comer mais. É algo momentâneo. Isso. Mas quando você fica o dia inteiro bem depois. O dia inteiro. Você fica o dia inteiro assim, feliz, o dia inteiro pra cima, o dia inteiro cheio de energia. Só que existe um esforço absurdo antes. Só que pra comer não tem. Não é só o esforço, Não tem. Eu digo que vai muito além, a questão da disciplina. Tem a questão da disciplina, tem a questão... Não existe, gente, mente forte, corpo forte com mente fraca. Não tem como. Tá tudo na mente. Eu falo isso por experiência própria, né? Quantas vezes na academia era pra fazer 12 repetições, eu queria parar na quinta. Não, Thais, é 8, é 12. Não são 5. Aí você trabalha a sua mente. Só que a mulher que não tá ali com a mente dela comprometida, eu tenho um objetivo, eu vou fazer esse negócio acontecer, sou eu contra eu mesma. Não sou eu contra fulana, sou eu contra eu mesma. A minha mente quer parar, mas o meu corpo dá conta. E isso acontece muito na corrida. E essa questão de você trabalhar a sua mentalidade, de superar os seus limites, isso vai se respingando ali. E aí a pessoa sai desse estado depressivo, desse humor abatido, porque ela encontrou ali uma fonte de prazer que custa caro. Custa caro. Não é um prazer que eu sentei aqui, comi, tomei uma coca, comi uma pizza e aí pronto. E automaticamente, por custar mais caro, eu vou ter mais prazer e eu vou me dedicar mais. Exatamente. E aí você consegue construir mulheres fortes, homens fortes. Um homem, gente, um homem que treina, um homem pratica esporte, é um homem totalmente diferente de um homem sedentário, de postura. Uhum. Uma mulher que treina, uma mulher comprometida com a alimentação, ela é outra mulher em termos de resultado de vida, em termos de tudo. A postura dela é diferente. Porque ela é uma mulher que aprendeu a estabelecer limites pra ela. Que ela tem que tomar água mesmo quando ela não quer. Que ela tem que montar a alimentação dela mesmo que ela não queira. Que ela precisa treinar mesmo que ela esteja cansada. E isso é um construir, né? E eu acredito que você já tenha observado antes, nesses 10 anos aí, né?
como treinador, pessoas transformando o caráter, postura, a vida, depois que começou a cuidar de si. Isso aí, porque quando você entra para uma atividade física, né, não importa qual, mas vou falar da corrida, você entra para bem-estar, para Sim. buscar saúde. Sim. E com o tempo você vai evoluindo. Aonde vem esse prazer? Cara, estou evoluindo, estou feliz. Sim. Quero evoluir cada vez mais. Aham. Só que começa a colocar na mente. Para poder evoluir, eu tenho que ter um plano alimentar. Eu tenho que perder mais peso. Uhum. Quanto mais leve, mais forte. É verdade. Dentro Mas eu da corro, corrida, né? Dentro da corrida, dentro da endurance, né? Que é natação, corrida, ciclismo. Quanto mais leve, mais forte. Então, busca esse equilíbrio alimentar e você começa evoluindo. Ah, vou fazer uma prova de 5 quilômetros, fiz em 33 minutos. Na segunda, aí fui pro treino, comecei a treinar, me inscrevi em outra prova, baixei para 30 minutos, agora baixei para 27, baixei para 26, e cada vez mais você vai criando esse prazer dentro de você de buscar mais treino, de não faltar o treino, de pegar a parte alimentar regrada certinha e evoluindo. E eu vejo muitas pessoas falando assim, quando eu tô treinando sem dieta, eu treino tudo errado. Quando eu tô fazendo dieta, mas não tô treinando, também eu não faço as coisas direito, porque uma coisa vai meio que puxa a outra, né? Eu preciso fazer dieta, mas eu preciso treinar. Meu resultado vai ser diferente se eu juntar os dois, né? Isso é muito interessante. Eu tenho uma outra pergunta pra você, Anderson. Uma mulher que tá voltando a treinar depois de um tempão parada, né? Como fazer isso de forma segura e gradual? Qual seria o direcionamento que você daria pra ela? Como que ela meio que dividiria essa questão da musculação, da corrida? Como que ela faria isso? Vamos lá, vou dar o exemplo da minha esposa, Juliane, né? Que teve o Heitor, então praticamente 2 anos parado, né? Entrou numa etapa de sedentarismo e voltou a correr. Então, teve que readaptar o corpo novamente, devagarzinho, como eu expliquei no começo, mais caminhada do que trote, se adequando. Só que essa evolução no começo, quando você é 100% sedentária ou está começando a fazer atividade física, é muito rápido. Sim. Entendeu? Depois vai ficando um pouco mais demorado. Só que essa evolução já te cria um trabalho mental bem positivo. Nossa, pô, em 1 mês e meio, em 1 mês e 15 dias, eu já estou fazendo 5 quilômetros. Uau. Claro que não é na mesma velocidade que você fazia Sim, antes, sim. mas você já está chegando aos 5 quilômetros. Então a gente começa a trabalhar um pouco mais de distância, deixar o corpo ganhar força, ganhar resistência, para depois a gente reduzir um pouquinho para trabalhar mais força, que é, no caso, a velocidade. Entendeu? Sim. Então, mais ou menos aí, um retorno de mais ou menos entre 2 a 3 meses, você já está fazendo aí uns 5 a 10 quilômetros bem tranquilo. Nossa, muito No bom. caso, minha esposa, em 2 anos, fez uma maratona, né? 42 quilômetros. Nossa, meu Deus, é Distância, tenso, hein? assim, distante, né? Cara, muito bom. Mas como que a gente dividiria, assim, quantas vezes na semana essa mulher deveria fazer, né? Se ela quer construir um corpo legal, que ela quer emagrecer, diminuir massa gorda, construir músculo. Como que seria essa frequência da corrida e essa frequência da musculação? Então, a gente até fala assim, quanto mais vezes, o corpo se adapta Sim. mais rápido, entendeu? Então, musculação, o ideal seria, né, fazer todos os dias, porque a gente trabalha com grupamento, né? Sim. Hoje, por exemplo, segunda-feira a gente trabalha bíceps e tríceps, na terça-feira a gente pode trabalhar um membro inferior, na quarta a gente trabalha um peitoral e a região, né, da costa, na sexta-feira a gente trabalha novamente aí um membro inferior, então a gente vai trabalhando por grupos. E na corrida é a mesma coisa. Na corrida é um pouco mais diferente porque os treinos aí não são repetitivos. É um treino diferente do outro, que nem hoje um crossfit, por exemplo. São treinos diferentes. Então, na segunda-feira a gente trabalha um regenerativo, na quarta a gente trabalha um intervalado, na quinta a gente trabalha um treino progressivo, um treino fracionado, ou uma rodagem bem leve. No sábado a gente trabalha um treino mais longo, entendeu? Então, são treinos diferenciados que a gente passa por uma variação, para o corpo ir se adaptando, né? Sim. Porque o corpo ele evolui muito rápido com o sistema de variações, passando por todas as adaptações. Ele suga isso. E por isso que a evolução acontece rápido. A gente tem até uma frase lá no grupo, né? Nosso time, que é vem para o time, vem para a evolução. Por conta dessas variações, Sim. né? A gente trabalha por várias zonas de treino ali, que o corpo, ele absorve isso aí.
Sim, muito interessante. Eu vou fazer um bate-volta com você, depois a Thay vai fazer um bate-volta com a Tainara. Aí você vai responder só se é verdade, se é mito seco. Não precisa explicar, não. Beleza. Tá? Vamos deixar o povo na curiosidade. Vambora. Quem quiser saber mais, vai ter que te perguntar. Vamos lá. Correr emagrece mais que musculação. Verdade. Quem está acima do peso não pode correr porque vai machucar o joelho. É mito. Correr em jejum queima mais gordura. Depende de cada pessoa, cada corpo. Mito ou verdade? É mito ou verdade, treinador? Verdade. Quanto mais a gente sua, mais a gente emagrece. Você perde líquido. É mito. Correr todo dia faz mal. Verdade. Tênis caro é essencial para correr bem. Mito. Mulher que corre muito pode ficar com o corpo masculino. Mito. Correr só emagrece se a pessoa fizer dieta. Mito. Tem que me defender. Se eu correr devagar, não adianta nada. Mito. Correr ajuda a aliviar a ansiedade e sintomas emocionais. Verdade. Muito bom, muito bom. Agora a Thay vai fazer com a Tainara o bate e volta dela. Tem aqui também, se você quiser. A falta de força de vontade é o que faz a mulher não conseguir uma dieta. Verdade. Quem come por ansiedade está só inventando desculpa para comer. Mito. Fazer dieta restrita ajuda a controlar a compulsão? Mito. A mulher precisa estar 100% bem emocionalmente para começar um processo de emagrecimento? Mito. Quem busca o emagrecimento também precisa curar feridas emocionais antigas? Verdade. Autocuidado é diferente de disciplina? Depende da situação. Essa palavra não existe no defeito. No bate e volta não tem depende. Comer emocionalmente é sempre algo ruim? Verdade. Aquele lance, né, da gente recompensa. Uhum. Sim. A culpa depois de comer atrapalha mais do que a comida em si? Depende da comida. Ter recaídas... Não tem depende. E olha essa, ter recaídas faz parte do processo e não significa fracasso. Verdade. A terapia pode ajudar a mulher a se reconciliar com o próprio corpo. Verdade. Muito bem. Muito bom, gente, muito bom. Agora eu quero te perguntar, Anto, qual conselho você daria para uma mulher aí, 30 a mais, 40 a mais, que precisa emagrecer seus 20 quilos? O que você diria para essa mulher? Pratique atividade física. Não importa qual atividade física. Pratique uma atividade física que se adapte, que você goste. Sim. Hoje tem várias atividades físicas ao ar livre, que é bacana. Tem jump, tem corrida, tem caminhada, beach tênis, vôlei, queimada, pique-bandeira. Sim. Que às vezes a pessoa se concentra só na musculação, né? Ah, mas eu não gosto de academia. E ela coloca aquilo como uma barreira para ela. E sendo que temos várias possibilidades de ela se movimentar. O corpo nasceu pro movimento. E assim, aulas coletivas, né? Sim. Como a corrida, o ciclismo também, que é bacana, um treinamento funcional. Isso é uma atividade física que a gente, eu até brinco lá, né? Falo, cara, vem se divertir com a gente. Sim. Que a gente faz uma atividade física se divertindo. Sim. Isso Entendeu? é muito bom. É competindo ali, é um puxando o outro, um incentivando o outro, um motivando o outro. Por isso que as nossas aulas de corrida são coletivas. Sim, muito bom. É maravilhoso. E você, Tainara, qual conselho você daria para uma mulher aí, 30 a mais, 40 a mais, que tem um histórico ali de compulsão alimentar, de recaídas, de feito platô, e essa mulher, ela fica muito desanimada, muito frustrada, muito desacreditada que ela pode conseguir emagrecer. O que você daria de conselho para ela? O primeiro ponto é ela entender que ela é a prioridade dela. Antes dela ter a função de esposa, de filha, de mãe, de empreendedora, ela é um ser humano. Sim. E ela precisa aprender a lidar com as emoções, né? Se permitir passar pelos processos de luto. Porque quando a gente fala na psicologia do processo de luto, a gente não relaciona ao luto da morte, somente ao luto da morte.
É o luto da perda de um trabalho, do término de uma faculdade. Agora, o que que eu vou fazer? Um desemprego, o término de um relacionamento. Para as mulheres mais velhas, a síndrome do ninho vazio, quando o filho cria asas e voa, né? Então, assim, a mulher, ela precisa se permitir e aceitar que ela precisa de ajuda. Porque é muito normal, né? E quando eu falo normal, abro uma aspas muito grande, a gente vê nos consultórios, a mulher, ela, principalmente aquela que é mãe, ela não fala dela, Sim. ela fala do filho, Verdade. ela fala da preocupação com os outros, mas ela não consegue enxergar que ela é a atriz principal da vida dela. É verdade. Eu fui fazer uma anamnese com uma paciente, eu comecei... O que te trouxe até aqui? Me conta sua dificuldade. Ela começou a falar do problema de saúde da filha dela. Sim. Ficou um tempão falando da filha dela. E você? Porque você que tá aqui. Porque o foco nunca tá na mulher. Tá nas funcionalidades dela, nas atribuições Verdade. Verdade. dela. Né? Então, assim, se eu não tiver um equilíbrio, se eu não tiver Tá, uma tá super qualidade... se identificando aqui, se eu ó. não tiver uma qualidade de vida, de sono, por exemplo, eu não vou ter uma qualidade de vida. A gente se eu não sempre tiver um pensa, equilíbrio... sempre fala assim, quando a gente está reunida com minhas amigas, que a gente, nós mulheres, mães, né, donas de casa e com a tarefa do dia a dia, nós somos o alicerce da nossa casa. Você já reparou que quando a mulher está estressada, todo mundo fica estressado, porque você vai jogando esse ambiente da estresse em casa todo pesa. mundo. Quando a mulher está triste, todo mundo fica triste. Então, assim, se o alicerce não estiver bem, nada vai bem. E aí eu falo, né? Se você quer ser uma esposa melhor, uma mãe melhor, porque seus filhos... Eu sei que seus filhos merecem uma mãe melhor, mas seu marido merece uma esposa melhor. Cuida de você. Porque às vezes a mulher, ela acha que ela não tem esse direito. Não, como que eu vou parar uma hora do meu dia para ir fazer academia? Ou para correr? Não, eu tenho que cuidar da casa. Ela se sente culpada por olhar para ela, sabe? Ela como se ela não tivesse esse direito. Perfeito. E existe muito essa questão do julgamento da própria sociedade, né? Ah, deixou o filho na escola, ou deixou o filho com a babá, tá indo pra academia, ela não faz nada? Exatamente. E se ela não fizer por ela, quem que vai fazer? A gente tem um pai aqui super que coopera com a esposa dele, ajuda demais a cuidar do Heitor. E isso é muito importante, né? Os homens entenderem isso, que a mulher muitas vezes ela tá lá acima do peso, tá sobrecarregada. E esse homem, esse marido, ele tem que ter essa sensibilidade também. O que eu posso fazer pra facilitar a vida da minha esposa, né? Pra ela poder ter um tempo com ela, pra ela poder fazer uma atividade física, pra ela poder ir a nutricionista, ter um tempo de terapia pra ela compartilhar, às vezes, questões que não foram elaboradas, que ela não conseguiu lidar, né? Da vida dela, que todo mundo tem. E, às vezes, falta essa sensibilidade, né? Do outro, de dar esse espaço pra mulher também se cuidar. Acho que isso é muito, muito válido. Muito válido. Quer contribuir com isso? Então, na verdade, eu e Juliane, a gente é muito parecido, né? Eu sempre gostei de atividade física e ela também. Então, a gente, antes de casar, a gente já tinha essa rotina, essa né? rotina. Então, quando a gente casou, a rotina nossa era igual, só que teve Heitor. Sim. Então, a gente começou a dividir. Eu vou de manhã e ela vai à tarde. Beleza. Ou inverte. À tarde eu tenho reunião, não dá pra mim, vou de manhã e eu vou à noite, entendeu? Sempre vai ter uma hora vaga. Basta querer. Aí já entra na sua parte que é um trabalho mental. Sim. Pô, eu malho 6 horas da manhã e amanhã vai ter reunião, não sei o quê. Só vou conseguir malhar, né, 9 horas da noite. Sim. Pô, 9 horas da noite, a academia tá lotada, eu já tô cansado. Só que, pô, a parte mental positiva, você vai. Exatamente. Compromisso, né? O difícil é você tirar da mente assim, eu vou. Sai de casa, chegou na academia, acabou. Esquece, vai dar certo. E você vai falar assim, que bom que eu vim. Isso aí. É isso aí. E a mesma coisa pra executar a dieta, né? Bora fazer. Não tô com vontade? Vamos fazer, gente. Vamos fazer. Depois a gente vai ver ali que o resultado vai valer a pena, né? A Tainara, a gente teve um tempo de tratamento, né? Tratamento pra endometriose, né? E o quanto é importante mudar o estilo de vida nessa condição de saúde. Porque é uma doença que o prognóstico piora demais quando a alimentação tá errada e o prognóstico melhora demais quando a alimentação tá certa, né? Então eu imagino que os desconfortos aliviaram demais depois que você teve ali uma dieta que estava dentro do que você precisava, né? E aí não era só fazer a dieta, tinha que também executar as orientações, tinha que também fazer atividade física, tinha que beber água. É um conjunto, né, de coisas
de variáveis que contribuem para o resultado ali, né? E quando a gente também vive isso na prática, a gente também consegue direcionar. Eu acredito que você consegue incentivar os seus alunos mais porque você vive isso, tá no sangue, né? E eu também vivo bastante disso, de rotina saudável, então eu consigo também, eu tenho os momentos também que eu não quero treinar, eu tenho os momentos que eu não quero fazer dieta, então eu também consigo trazer esse lado. E você também esteve nesse lugar de paciente, você sabe o que é você tá acima do peso, você sabe o que é não se sentir bem, então você tem esse lugar de fala porque você venceu isso, né? E agora você também pode encorajar de forma ainda com mais propriedade, né? Tem a credencial ali para falar assim, olha, eu passei por isso, você vai conseguir romper também. É possível, né? É possível. Gente, muito maravilhoso estar com vocês aqui. A gente vai encerrar o nosso episódio. E foi um tempo muito bom. Eu acredito que você que tá aí de casa, você conseguiu ver que tudo, sabe, tem que andar em harmonia. Quando a gente olha para nossa alimentação, quando a gente olha para o nosso movimento, para atividade física, quando a gente olha para nossas emoções que estão ali nos dando um sinal que tem alguma coisa que a gente tem que trabalhar, tudo o corpo responde, né? O corpo ele vai sempre dar algum sinal pra gente. O peso é só um sintoma, você precisa olhar para isso, né? E eu quero agradecer por você ter ficado aqui. Se você não se inscreveu no nosso canal, você precisa se inscrever, ativar as notificações, comenta o que você achou disso. Segue aí, fala pra gente qual é o seu Instagram pra eles saberem. pc.thaycorreia. Thay, T-H-A-Y. Ótimo. Nosso editor Fred vai colocar aí o nome o arroba da Tainara e do Anderson. Treinador.Anderson Borges. Ótimo. E aí vocês também podem estar entrando no Instagram deles, conhecendo o trabalho deles, contratando a consultoria, falando ali com a Thay também para poder ver essa questão do acompanhamento. E aí você pode ter acesso a profissionais que vão te ajudar nessa jornada, nesse processo aí de mudança de dentro para fora, que é uma mudança de dentro para fora, né? Nosso corpo, ele reflete o que a gente carrega dentro. E é isso, meu povo. Um beijo, manda um beijo, Thay. Beijo, beijo. Até o próximo.